Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Amém? Gente, eu combinei no primeiro culto, assim, parece que fica meio esquisito, né? Porque tem a máscara, aí fica difícil dizer amém. Parece que a gente está... Realmente é muito ruim falar com máscara, mas assim, não é ruim falar. Mas não tem problema nenhum em bater palma, não tem problema nenhum em levantar a mão, não tem problema, não tem, a máscara é só aqui mesmo. Então, às vezes a gente diz a paz do Senhor, aí fica aquela coisa, a pessoa não sabe se fala, se não fala. Vamos fazer uma coisa? Quando a gente disser a paz do Senhor Jesus, você diz amém, mas você levanta as tuas mãos para os céus assim. Amém? Combinado? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bênção de Deus. Nós estamos no nosso segundo culto. E é uma alegria para nós estarmos aqui glorificando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Você que está em casa, eu quero dizer que você é bem-vindo neste lugar, que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente e que a tua vida seja cheia da glória de Deus nessa noite, que a tua casa seja uma bênção. Seja bem-vindo, venha conosco. Amém? E você que está aqui, eu quero convidar você para se colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Eu quero glorificar a Deus por todos que estão aqui, por quem está nos visitando nessa noite. Eu quero dizer que vocês são bem-vindos neste lugar. Desfrutem daquilo que Deus tem. Vamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Eu tenho falado muito isso, eu tenho batido muito nessa tecla. Algumas coisas mudaram. Nós tivemos que nos adequar a algumas situações, mas existem coisas que são imutáveis. O nosso Deus, ele é imutável. A nossa adoração, ela precisa continuar. O querer e o mover de Deus, ele continua acontecendo. E isso aqui continua sendo um culto de louvor e adoração a Deus. Então nós precisamos entender isso. A gente fica meio esquisito, como fala aqui no Rio, meio estranho nessa nova maneira sabe, tem distanciamento. Mas eu quero te convidar para você te soltar, eu quero te convidar para você adorar o Senhor, eu quero convidar para você glorificar, para você abrir a tua vida, o teu entendimento, para o agir do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Deus, nós te louvamos. Deus, nós engrandecemos o teu nome. Nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Senhor, toma as nossas vidas, toma as nossas, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, nesta noite, conseguir alcançar, ó Pai amado, o trono da sua graça. Que nós possamos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, entender, receber, assimilar aquilo que tu tens para fazer em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, Pai, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, amém? Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar a Ele, aleluia. E as palmas para adorar o Senhor. Diga assim:
que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, o leão vitorioso, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus santo, puro e verdadeiro, que entre o Rei da Glória, seu nome é Emanuel, justo e fiel, Verbo de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Alfa e Ômega, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Tu és meu Deus. Erga suas mãos comigo e diga: te damos glória, te damos glória, te damos glória, te damos glória. Com alegria vamos convidar que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, o leão vitorioso, o príncipe da paz, maravilhoso e conselheiro, Deus santo, puro e verdadeiro, que entre o Rei da Glória. Você consegue sentir essa alegria? Diga: o seu nome é Emanuel, justo e fiel, Verbo de Deus. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Alfa e Ômega, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Tu és meu Deus. Te damos, Senhor, te damos glória, te damos glória, te damos glória, oh, te damos glória. Cante comigo, igreja. Te damos glória, te damos glória, te damos glória, oh, te damos glória. Bem baixinho, bem baixinho. O interessante é que o povo de Israel, ele ansiava e ele sabia da importância de ter a presença do Senhor no meio do arraial. O interessante é que quando a arca que simbolizava a presença chegava no meio do povo, a festa era tão grande, a alegria era tão tremenda, os brados de vitória, de louvor, de agradecimento era tão forte, que o arraial vizinho e o povo inimigo, eles estremeciam porque a terra tremia, e eles falavam e declaravam: ali está o Deus de Israel, ele se faz presente no meio do povo deles. E meu amado, quando você abre seu coração, ergue tua voz e diz que entre o Rei da Glória, meu amigo, não há inimigo que fique de pé, porque ele treme, ele estremece, porque a presença do Deus dos exércitos está aqui nesse lugar. Então eu te convido nessa noite a você convidar que entre o Rei da Glória, te damos glória, te damos glória, te damos glória, Senhor, te damos glória. Que entre o Rei, que entre o Rei da Glória. E você aplauda com alegria o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Tua presença, Senhor Deus, aqui nesse lugar, nos faz sentir uma alegria imensa em Te adorar, Senhor Deus, nessa noite. Eu peço a Ti, Pai, tenha liberdade para agir conforme é Teu querer nesse lugar aqui nessa noite. Aleluia. O que seria de mim sem o que Jesus fez na cruz? O melhor presente que recebi veio pela dor. De Jesus o Cristo que largou tudo para estar aqui, para me presentear, pagou com seu próprio sangue, graça, doce graça, que muda o meu ser e faz quem eu sou, um pecador remido por Ti. Na cruz encontrei minha redenção, o Seu sangue me purificou. Minhas vestes lavou, o amor encontrei, e pela graça salvo sou. Sua graça nos alcança, Senhor Deus. O que seria de mim sem o que Jesus fez na cruz? O melhor presente que recebi veio pela dor. Obrigado, Senhor. De Jesus o Cristo que largou tudo para estar aqui, para me presentear, pagou com seu próprio sangue, graça, doce graça, que muda o meu ser e faz quem eu sou, um pecador remido por Ti. Na cruz encontrei minha redenção, o Seu sangue me purificou. Minhas vestes lavou, o amor encontrei, e pela graça salvo sou. Ele levou sobre si as nossas dores, e o meu pecado perdoou, e não há nada comparável ao Seu amor. Ele levou, diga! Ele levou sobre si as nossas dores, e o meu pecado perdoou, e não há nada comparável ao Seu amor, Senhor.
essa doce graça que muda o meu ser e faz quem eu sou, um pecador remido por ti. Na cruz encontrei minha redenção. Seu sangue me purificou. Minhas vestes lavou, o amor encontrei e pela graça salvo sou. Oh! Aleluia, Senhor. Entenda uma coisa, igreja. Pode parecer difícil para continuar a caminhada. Pode parecer difícil continuar sendo fiel a Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A parte complicada e difícil quem fez foi Ele. Se esvaziou de si mesmo, se tornando inferior, semelhante ao homem. Ele foi traído, ele foi cuspido, esbofeteado, maltratado, caluniado, se assim posso dizer, amaldiçoado, comparado a Belzebu. Ele foi chicoteado. O nosso Jesus sofreu, ele sangrou, mas como um cordeiro mudo, ele foi até o abatedouro, até a cruz. E por causa de mim e de você, por causa do mundo todo, ele se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. Mas Marcelo, você não sabe das minhas lutas. Não, eu não sei. Mas aquele que sofreu a pior das lutas, a pior das dores, ele te conhece, ele sabe. E ele diz para você nessa noite: mantenha-se firme, porque na tua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. O Senhor Jesus, ele morreu para uma igreja forte, uma igreja que apesar dos problemas e dificuldades, se mantém firme nele. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. E diante dessa palavra agora ministrada a você, você pode me perguntar o que eu tenho que fazer. Nesse momento, meu amado, apenas se renda. Apenas se renda à presença dele. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa ele falar contigo. Deixa ele preencher o vazio que há em ti. Deixa ele trabalhar no seu ser. Deixa ele trabalhar a sua mente. Deixa ele renovar as suas forças. Apenas se renda nessa noite a ele, aleluia. Não há ninguém capaz de fazer o que a tua presença me faz. Quando estou diante de ti, não há palavras certas para dizer. Todo o meu falar é nada diante da tua grandeza. Eu não consigo me conter diante da tua glória, eu não tenho o que fazer. Só posso me render. Exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo, diga exaltado, exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo, aleluias. Te adoramos, Jesus, diga glórias. Não há ninguém capaz de fazer o que a tua presença me faz.
Quando estou diante de ti, não há palavras certas para dizer. Todo meu falar é nada diante da tua grandeza. Eu não consigo me conter diante da tua glória, eu não tenho o que fazer. Só posso me render. Adore, exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo, exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo és Senhor, nós te adoramos, Rei dos Reis. Santo, Santo, Santo és, aquele que era, que é e que há de vir, que há de vir, que há de vir. Ele é santo, diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Enche os céus nesta noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 diga: exaltado, exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo, exaltado, exaltado tu és, vestido de glória tu estás. Os anjos te louvam sem cessar. Santo, Santo. Aleluia! Você pode estender suas mãos para os céus e agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus porque a sua presença está aqui nesse lugar. Você pode agradecer a Ele pelo seu fôlego de vida. Você pode agradecer a Ele porque Ele está ministrando no teu coração nessa noite. Eu quero dizer para você que não para por aqui. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor Deus está preparando uma virada na tua vida nessa noite. Ele está preparando algo extraordinário na tua vida nessa noite. Se você crê, exalte, glorifique e aplauda o Senhor, porque Ele vive está, Ele vive está. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Podemos tomar assento. Glórias a Deus. Exaltado tu és, Senhor. Glórias a Deus. Nós estamos no segundo culto dessa noite. Não sei se, eu acho que da noite é o primeiro. Depois das 6 horas, depois das 18 é noite já, né? Então é o segundo da noite, pronto. Porque o primeiro culto terminou às 18h30. E agora nós demos início ao segundo culto. Você que está em casa, você que está no seu lar, e você quiser fazer um pedido de oração, coloque aí nos comentários, certo? Ou quando você estiver assistindo este vídeo, pode entrar em contato com esse zap que está na tela, certo? E nós estaremos orando pela tua vida, nós estaremos orando por você. E você que está aqui nessa noite, fica ligadinho, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas, na tua vida, na minha vida.
Nós costumamos fazer um trajeto, um roteiro para a nossa vida. Nós costumamos, para o nosso dia a dia, aquilo que vamos fazer, aquilo que precisamos fazer, que ordem iremos executar. E não é diferente no domingo, ou na quinta-feira, ou quando vamos cultuar, nós dizemos, bom, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu vou cantar, eu vou falar, eu vou receber oração, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer alguma coisa. E às vezes nós encaixotamos o mover de Deus. E às vezes nós nos tornamos, ou pensamos que tornamos o agir de Deus previsível. Mas eu quero falar para você nessa noite uma mensagem que eu sempre lembro, que a Simone pregou: deixa Deus te surpreender. Para deixar Deus te surpreender, você precisa abrir a tua vida, abrir o teu entendimento, abrir o teu coração. Deixar um pouquinho de lado essa situação. A gente tem falado tanto desse momento que nós estamos vivendo, e não é exagero nenhum, realmente. Estamos vivendo um momento terrível, difícil. Mas, às vezes, para tudo da nossa vida, a gente traz isso. E eu quero convidar você para ficar tranquilo nos braços do Senhor. O missionário, nós estivemos na quinta-feira passada, eu estive ali na Catedral, ao BPC, pastor Elisandro, ele estava completando 49 anos, nós estivemos ali, e a preleção foi virtual, foi um missionário, o missionário Alan, lá da Indonésia. Ele ministrou a palavra, e a mensagem, o título da palavra qual é a tua atitude em meio ao caos? Como que se comportamos, o que Deus faz em meio ao caos? E uma das coisas que nós buscamos, ninguém busca caos, ninguém quer caos. E ele ministrava a respeito disso. Nós queremos paz. E Jesus, ele disse, a minha paz vos dou. E a gente, nós fomos formatados, e ele pregava a respeito disso e dizia que nós fomos formatados, nós fomos ensinados, que nós precisamos buscar e ter paz. Só que nós não entendemos uma coisa bem. Verdadeiramente o Senhor Jesus, ele vem e ele nos dá paz. Mas isso não quer dizer, que coisa interessante isso, não quer dizer que nós teríamos paz e não teríamos problemas, e não teríamos guerra, e não teríamos caos. Jesus, ele veio para nos dar paz em meio ao caos. Quer dizer, o caos vai acontecer, a pandemia vai vir, os problemas vão acontecer, a dificuldade, o desemprego, a fome, a briga, a luta, a mentira, a acusação, ela vai vir. E nós precisamos ter paz, Gleice. Que coisa estranha isso. E ele pregava e ministrava paz em meio à guerra. Paz em meio ao caos. É isso. Sabe aquela conversinha que a gente sempre ouve? Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve assim, como é que pode aquele crente tá no meio no olho do furacão, mas tá sorrindo? E onde a Thalita pregava, na pregação dela, ela falava, a Gleice, a gente parece que ela nunca tem problema, ela não tem problema, porque ela está sempre sorrindo, está sempre... não tem caos não, não tem guerra não tem problema não, não tem briga com o marido, não tem problema com a filha, não tem finança, não tem nada, é só alegria. É verdade isso? Não é. E ele ministrava e foi uma coisa maravilhosa, foi bênção de Deus. Alguns estudos fazem uma lista de prioridades, de necessidades e coisas que são essenciais para que
tenhamos vida. Cada vez mais aparecem estudos, cada vez mais aparecem pesquisas a respeito de como ter uma vida melhor. Mas existem algumas coisas que são essenciais. E nós costumamos fazer inúmeras falas e comparações relacionadas à condição para viver bem. Dizemos então que é possível ficar 50 dias, pesquisadores, experiências, chegaram à conclusão que é possível ficar 50 dias sem ingerirmos alimento, sem comermos. Eu confesso para vocês que para algumas pessoas eu acho muito difícil isso. Porque tem gente que não fica mais do que um dia. Mas enfim, é possível ficar até... Pensou, Diego? 50. É possível ficar até 50 dias sem comer e continuar vivo. Também sabemos que até podemos ficar 40 ou 50 dias sem comer. Mas o nosso corpo não suportaria mais de 3 dias sem água. Não é possível ficar 3 dias, mais do que 3 dias sem água. E aí existe um monte de pregações em relação à tentação de Jesus. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e teve fome. Mas não teve, a Bíblia não fala que ele ficou sem beber água. Então, os cientistas, os pesquisadores, eles chegaram à conclusão, de um modo geral, que é possível ficar 3 dias, no máximo. Não podemos ficar mais do que 3 dias sem água. Nosso corpo, após o 3º dia, entra em colapso e para. Os órgãos começam a falir e começam a parar. Mas sem dúvida nenhuma, a primeira e perpétua necessidade do ser humano é o ar. E também, de um modo geral, algumas pesquisas dizem que a gente até consegue ficar 5 minutos sem respirar. Algumas exceções consegue ficar mais. Mas de um modo geral, consegue até 5 minutos sem respirar. E após isso, o corpo entra em falência. Sem ar não existe vida. Sem ar nós morremos. E em poucos minutos sem ar já podemos, preste bem atenção, nós já podemos diagnosticar a morte. Ou na melhor das hipóteses, danos cerebrais irreversíveis. É fundamental, é essencial que tenhamos ar. É fundamental. Não podemos ficar sem ar. E aí, para coisas especiais, para coisas essenciais, nós costumamos usar a frase, como o ar que respiro. E eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, em relação a isso, a coisas essenciais, coisas importantes. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 31. Mateus 14, 22 a 31.
que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Vamos repetir. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Vem forte! O relato contado por Mateus, esse texto que nós lemos, logo após um dos maiores e mais conhecidos milagres que Jesus fez, a multiplicação de pães e peixes. Jesus, logo após esse milagre, ele estava com os seus discípulos. E eu comecei a ler esse texto, e alguma coisa me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou a atenção quando, no versículo 22, Jesus diz: fez com que entrassem no barco. Fez com que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Na Bíblia, na tradução NVT ou na NVI, diz assim: em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Na tradução King James Fiel, diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos. Na tradução Almeida Corrigida, diz assim: imediatamente obrigou seus discípulos. Isso me chamou a atenção. À primeira vista me pareceu estranha a palavra fez, a palavra obrigou, a palavra insistiu. Mas quando nós examinamos o Evangelho de João, a mesma passagem, porém no Evangelho de João, podemos entender e dimensionar o que realmente estava acontecendo. No capítulo 6, no versículo 15 de João, a palavra de Deus vem dizendo que a multidão, ao ser alimentada milagrosamente por Jesus, aproximaram-se e queriam fazê-lo rei à força. Logo após a multidão ser alimentada por Jesus, logo após a multidão perceberem a grandiosidade daquele que estava ali diante deles, então uma curiosidade no capítulo 6, versículo 15, lá do Evangelho de João, vem dizendo que a multidão o queria fazer rei, o queria proclamar rei à força, queriam nomeá-lo rei.
E possivelmente houve um grande tumulto. E a excitação da multidão era muito grande. No estado que estava a Palestina, na expectativa do que o que estava acontecendo, o sofrimento do povo judeu, as pessoas não tinham, a Palestina passava por um momento difícil, um momento complicado, as pessoas não tinham médico, as pessoas não tinham alimento, as pessoas não tinham socorro, as pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam aprisionadas por altos, pesados impostos. Não tinham as coisas básicas para se ter uma vida decente, uma vida boa. E agora de repente aparece alguém que manda todo mundo sentar, já quase noite, já ia ao entardecer. As pessoas não eram 15, não eram 20. A Bíblia diz que as multidões. Então não tinha distanciamento social. As pessoas literalmente se aglomeravam ao redor de quem tinha uma probabilidade, uma esperança de satisfazer as suas necessidades básicas, que era comida. Aí daqui a pouco vem alguém falando como um rei, falando com autoridade, ensinando coisas imensuráveis. E mais do que isso, aí manda todo mundo sentar. E pega alguns pães, poucos pães e começa... E aquilo começa a brotar. Começa a ser e não para mais. E eu fico pensando, você já parou para pensar? Tenta te imaginar você. Quem é que teve aqui lá na Pompeia, há alguns anos atrás, quando foram várias caravanas de ônibus? Quem teve lá? Pastor Paulo Lutero, irmãos, ele se comprometeu de dar o almoço para as pessoas que estivessem lá. Só que ele não imaginava que aí aquela galera, 60 e poucos ônibus daqui do Rio de Janeiro, de repente chegou um galerão, e eu fico imaginando. Agora imagina o cesto começar a sair, aqueles sanduíches, e sair, não para mais, e o Mário quer 5, 6. E não parou mais. E a multidão, elas começaram a ser alimentadas por Jesus. E Jesus, ele se apresenta nesse cenário. A Palestina estava complicada. No estado em que se encontrava a Palestina, não seria difícil produzir uma revolução ali mesmo. A situação era perigosa. E é muito provável que os discípulos, a tenham complicado ainda mais. Porque os discípulos também ansiavam por um rei. Mas eles não imaginavam ainda que o reino de Jesus era um reino celeste. Eles ainda ansiavam por um rei terrestre. E agora, gente, eles começaram a ver aquele alvoroço, começaram a dizer, é o rei, nós temos que proclamar o rei, nós temos que denominá-lo rei, nós temos que... Os ânimos de Judas, talvez naquele momento, se alvoroçaram, seus olhos talvez brilharam. Quem sabe os humildes pescadores sentiam que não havia momento melhor para o reino de Jesus se estabelecer do que aquele. Mas Jesus sabia o que havia de fazer, pelo que ele havia de passar. Jesus sabia quais eram os planos. Jesus sabia, e ele não quis debater, ele não quis explicar qual era o seu objetivo naquele momento. Então aí nós podemos entender no versículo 22, logo a seguir, Jesus fez, Jesus obrigou, Jesus os compeliu.
Jesus os obrigou a ir para o barco. E esse simples detalhe me chamou a atenção, porque, gente, tenta imaginar, saiam daqui. Saiam daqui. Jesus os afastou do perigo iminente que estava prestes a estourar naquele momento. Jesus não quis expor os seus discípulos. Jesus não quis envolvê-los naquela situação. Sabe por quê? Porque com certeza ele detectou a investida do inimigo. A insistência de algo que começou lá no deserto, que relata no capítulo 4, versículo 8 e 9 de Mateus, que diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Jesus percebeu a investida do inimigo. Jesus detectou: tem coisa errada aqui. Talvez se fosse nós, talvez se fosse o céu em nós terminando, descendo do palco, Mateus, descendo, Isaac, com louvores escritos por vocês mesmo, e a multidão aplaudindo, a multidão gritando: são os melhores, são os melhores, são os melhores, são os melhores. Jesus detectou, quando a multidão começou a gritar: é rei, ele tem que ser rei, vamos fazê-lo rei, vamos levar, vamos embora, vamos fazer ele rei. A gente precisa detectar a investida do inimigo. E Jesus fez isso. Jesus, ele detectou uma insistência, uma investida que começou lá no deserto, quando Jesus foi tentado. O diabo, ele já quis fazer isso. Olha, tudo isso, todos os reinos eu vou te dar. Eu vou te fazer rei desta terra. Eu vou te fazer rei do monte, de tudo isso que você enxerga. Mas Jesus sabia que ele não era rei da terra, mas ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores, e o reino dele não é nesse mundo. Ele não veio para reinar nesse mundo. Então ele preferiu despedir a multidão sozinho. Coisa estranha. Eu fico mensurando, eu fico tentando imaginar a cena. Jesus empurrando os seus discípulos: vamos para o barco. Vão para o barco. Mas mestre, a multidão, vão para o barco, deixa comigo. Saiam daqui, saiam do perigo. Saiam do perigo, saiam daqui. Mas o senhor vai ficar aqui, deixa eu, vou despedir a multidão sozinho. E a Bíblia diz isso. E tendo despedido as multidões, ele preferiu despedir a multidão sozinho e não expor os seus discípulos a um perigo que eles não estavam preparados para passar. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Às vezes o Senhor Jesus, ele te tira de cena. Às vezes o Senhor Deus, ele te tira de cena. E às vezes nós não entendemos o porquê. Às vezes nós ficamos num leito de enfermidade. Às vezes nós ficamos dentro de casa. Às vezes nós ficamos, nós somos mandados embora do trabalho. Por que isso está acontecendo comigo? Agora eu estou aqui em casa. O Senhor Jesus, ele nos conhece, o Espírito Santo de Deus, ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que nós podemos, aquilo que nós estamos preparados e aquilo que nós não estamos preparados para passar. E Jesus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. As margens do lago de Genezaré estavam cobertas de relva verdejante. Possivelmente era primavera, porque logo após, um pouquinho antes dele servir os pães,
e os peixes, ele mandou que todos sentassem na relva. Capítulo 4, versículo 19 de Mateus. A noite caiu. E Jesus agora, capítulo 14, versículo 23, parte B, vem dizendo uma coisa assim muito forte no meu entendimento. A Bíblia vem dizendo que Jesus estava só. Jesus estava só. Ele estava só em primeiro lugar, Rafael, porque ele conhecia, ele sabia os planos e os projetos do Pai. Ele sabia o que e como ele deveria de passar. Porém, ele não estava isento do ataque do inimigo. Ei, Jesus, ele não, em momento algum, ele ficou isento dos ataques de Satanás, do inferno. Ele era o Filho de Deus, mas ele era atacado. E ele percebeu claramente o ataque de Satanás, tentando de alguma maneira impedi-lo de chegar até o fim. Então ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi orar por quê? Porque ele era fraco. Isso sempre intriga a gente. Por que Jesus orava tanto? E aí a gente diz assim, não, mas Jesus orava porque ele estava nos ensinando a orar. Não é essa a retórica que a gente tem sempre? É. Jesus, ele orava várias vezes porque ele estava nos ensinando. Mas a Bíblia vem dizendo agora aqui que ele não estava com o seu trio, Pedro, Tiago e João. Ele não estava com os discípulos. Mas a Bíblia vem dizendo que ele estava só. Sabe por quê? Porque ele sentiu, em meio ao ataque do inferno, em meio ao levante de Satanás, ele sentiu a necessidade de estar mais perto do Pai, de ter mais intimidade com Deus, de pedir direção daquilo que era necessário ser feito. Ei, irmãos, às vezes o inimigo, ele ataca você, ele se levanta contra a gente, ele faz de tudo para nos parar. E às vezes, a gente esquece de recorrer ao Pai, a orar, a buscar a face do Senhor. Nós nos limitamos a dizer o seguinte: eu estou muito fraco. Mas se você está fraco, busque forças no Senhor. Mas nós continuamos a dizer: eu não tenho força para ir adiante, eu não tenho força para suportar. O ataque está muito grande, os problemas são muito... Gente, isso parece um chavão. Sabe aquela pregação assim de você vai vencer? Mas é a realidade. Existem pessoas que estão no seu limite, já não suportam mais. E o próximo passo é cair. O próximo passo é desfalecer. O próximo passo é se entregar. O próximo passo é desistir. Jesus, ele foi buscar ao Pai. Ele foi orar. Ele foi orar sozinho. Já era madrugada. E aqui eu quero conjecturar, talvez pelo contexto do relato, talvez era lua cheia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus viu o barco que estava sendo açoitado pelas ondas. E o barco já estava aproximadamente 5 quilômetros da costa. E eu já naveguei à noite. Pedro talvez já tenha navegado, não sei. Mas no mar, quando tem lua cheia, a gente enxerga muito longe, muito. A gente vê distante. A gente consegue enxergar. E talvez essa noite, essa madrugada era uma madrugada de lua cheia. E também quem conhece um pouquinho, sabe um pouquinho de mar, sabe que com a lua cheia, a maré,
é maior, é mais alta, as ondas são maiores. O mar, quando vai mudar a maré, a maré sobe mais. E a Bíblia vem dizendo uma coisa, que o vento era o quê? Contrário. E quem conhece um pouquinho de mar sabe que com maré alta, que com ondas crescidas, se vem um vento contrário, as ondas crescem mais ainda, as ondas sobem mais e começam a quebrar uma atrás da outra. A palavra de Deus vem dizendo que Jesus então percebe, ele olha, madrugada, Jesus estava sozinho, então de repente ele olha e vê o barquinho que ele mandou seus discípulos entrar, vão, ele que ordenou, ele obrigou, revista corrigida diz, e ele obrigou os seus discípulos, e agora ele olha e vê o barco quase naufragando. Eu vou repetir, o barco quase naufragando. Pela terceira vez, o barco quase naufragando. Então a palavra de Deus vem dizendo que ele foi ao encontro deles. Mas ele não tinha barco. Mas um vento muito forte estava batendo. Mas ele não tem como encontrá-los. Queridos, então o texto passa a narrar uma cena inimaginável para nós. Uma cena que não podemos imaginar a não ser como ficção naqueles filmes de Spielberg, aqueles filmes assim com a melhor, sabe, os melhores efeitos especiais. O texto começa a narrar algo que a gente lê, e esse texto já foi pregado, eu não lembro, não sei quantas vezes eu já preguei. Mas o Espírito Santo de Deus me fez eu enxergar essa situação. E em primeira mão, a primeira coisa que nós disparamos, o nosso julgamento em relação àquilo que estava acontecendo. E então o texto narra que Jesus, ele anda por sobre as águas, e quando ele chega, e os discípulos veem, então os discípulos acham que Jesus é um fantasma. E aí eu já vi tanta pregação, tantas abençoadas, mensagens dizendo que faltou intimidade para os discípulos, mensagens dizendo que faltou visão para os discípulos. Nossa primeira reação é julgar o comportamento dos apóstolos de Jesus. E nós dizemos, gente, mas eles foram muito incrédulos. Como é que pode? Eles foram muito incrédulos, que burrice. Pensar que era um fantasma. Como é que pode? Gente, eles tinham acabado de presenciar um milagre espetacular, sensacional. Como é que eles... Passou na cabeça deles que era um fantasma, gente? Que isso? Tá bom. Mas se hoje você estivesse no meio do mar, vamos fazer diferente. Talvez essa experiência no meio do mar, muita gente, o Luan já teve uma experiência no meio do mar. Eu tive que sair com o Luan queria ir, ele era um pouco menor do que ele é agora, devia ter o quê? Uns 17 anos, 18. Eu quero ir pescar. Eu digo, rapaz, eu quero. Então vamos.
Quando nós chegamos num pedaço do mar, eu olhei para ele, estava deitado no fundo do barco, assim, amarelo. Eu vou morrer. Começou a chorar, tinha uns 18 anos. Eu tive que voltar, gente. Eu tive que voltar lá na beira do mar para levar o Lô de volta. Não foi isso? Então, assim, esse negócio de dizer assim, não, você está... Agora, tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Você está num apartamento. Qual é o andar do teu apartamento, Tainá? 4º andar. Pé direito, vamos botar 3 metros. 12 metros. É isso, mais ou menos, irmão Rogério? 3 metros um pé direito? 4? 5 metros, Rogério? 5 metros um pé direito? Então vamos botar 20 metros de altura. Você está no teu apartamento, Tainá, 20 metros, olhando pela janela. De madrugada. Começa a trovejar. Relâmpago. E de repente você olha pela janela e você vê um ser vindo flutuando pelo ar. Você vai gritar, mestre! Sério que você vai? Você vai gritar, Jesus! Você vai gritar, tá amarrado em nome de Jesus, pastor! Mas nós julgamos, nós dizemos que eles foram incrédulos, mas nós não analisamos a situação. E eu comecei a entender esse texto rico. Queridos, cada vez que a gente lê um texto, a gente diz que ele é rico. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é riquíssima. E Jesus, a palavra de Deus então vem dizendo que Jesus, ele foi até os seus discípulos. E o texto, alguns títulos dessa passagem diz: Jesus anda sobre as águas. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não andou sobre as águas para provar que ele podia andar sobre as águas. Ele não fez aquilo para se exibir. Jesus não andou sobre as águas em meio ao mar bravio para mostrar que ele sabia, que ele podia, que ele tinha condições. Mas ele fez isso para nos mostrar que nunca estaremos em lugar aonde ele não possa nos encontrar. Não me interessa a situação, não me interessa a distância, não me interessa a tempestade, não interessa, não existe lugar aonde o Senhor Jesus, ele não possa nos alcançar. Jesus fez isso para nos dizer que lugar nenhum é demasiadamente perigoso, lodoso, terrível, que ele não possa nos resgatar. Não interessa, às vezes a gente enlata, a gente dimensiona. Nós temos a petulância de dimensionar o poder de Cristo. Nós temos a ousadia de diminuir, ou então de aumentar, se é que tem como diminuir ou aumentar algo infinito, que é o poder de Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles não identificaram Jesus, nem passava pela imaginação deles que o mestre pudesse fazer aquilo. Eles não achavam que Jesus seria capaz de fazer aquilo. Ei, preste atenção. Eles não acreditaram. Sabe, irmãos? Sabe, queridos? Eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado ao Senhor e tenho pedido uma unção de fé.
eu não sei se teologicamente há uma unção de fé, mas eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, derrama sobre a tua igreja uma unção de fé. Senhor, derrama sobre a tua igreja uma unção de fé. Que nós venhamos a crer naquilo que nós pregamos. Porque nós viemos aqui na frente, nós dizemos que Jesus cura. Mas até onde nós cremos em relação a isso? Até onde nós acreditamos que isso vai acontecer? A palavra de Deus vem dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17 e Marcos 16:16 vem dizendo assim: quem crer, quem acreditar, quem crer, quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não crer, porém quem não acreditar será condenado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo, ele vem dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, irmãos, a fé, ela não é como alimento sólido. Nós podemos ficar 50 dias sem comer, mas não podemos ficar 50 dias sem fé. Sabe, nós podemos ficar 3 dias sem tomar água, mas nós não podemos ficar 3 dias sem fé e continuarmos vivos. É como o ar que eu respiro, é como o ar que eu respiro, e por isso eu tenho clamado, eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, envia sobre a tua igreja uma unção de fé. Oh, queridos, Pedro, ele creu e descreu. Ele acreditou e ele parou de acreditar. E quando eu leio isso, eu percebo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele nos vislumbra, Ele nos enxerga na tempestade. Ele vem até nós. E Ele sabe que nós cremos, mas Ele sabe que também que em algum momento nós podemos parar de acreditar. E eu quero dizer uma coisa: às vezes chega um momento em que paramos de acreditar. Existem momentos em que nós batemos cartão, nós cumprimos protocolo. Jesus vem, o arrebatamento Jesus está voltando, mas nós não temos algo para medir se essa fé ainda está aí dentro. E é por isso que a fé é como o ar que respiramos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não podemos adorar, sem fé nós não podemos viver, sem fé nós não subiremos ao céu, sem fé nós não cantamos, sem fé nós não adoramos. Sem fé nós paramos e morremos, porque a fé é como o ar. Nós podemos ficar alguns minutos sem fé, e quando nós percebemos, nós afundamos. Nós começamos a afundar. Infelizmente, muitos, quando estão quase alcançando a Cristo, perdem a fé. Deixam de crer, param de acreditar. Pedro, ele estava quase alcançando Jesus. Imagina você no teu quarto andar 20 metros, você olhar e Jesus está lá. E você olhar, Tainá, eu estou falando hoje, eu não estou falando hipoteticamente, eu estou falando literalmente.
Você olhar e você dizer: Jesus, Flaviane, Jesus, é tu? Então manda eu ir flutuando até onde tu estás. E você sair pela janela e começar a flutuar. E eu não quero aqui entrar em outra mensagem que fala a respeito do poder sobrenatural, do poder total de Deus em relação a mudar os elementos químicos, a densidade da água, a densidade do ar. Quando Pedro estava quase chegando, ele estava quase chegando ao perto de Jesus, ele estava crendo, Luan, mas em algum momento ele parou de crer. Pedro, seu incrédulo! Pedro, seu burro! As ondas, os problemas, as dificuldades, as afrontas, as heresias, os meus questionamentos pessoais, os meus planos que nunca se realizam, os meus projetos, a minha casa própria, o meu casamento, a minha saúde que está definhando. Eu estou afundando porque eu não... Olha aqui. Jesus, ele não foi até o barco para mostrar o seu poder de andar sobre as águas. Jesus não andou sobre as águas para mostrar que ele podia fazer isso. Mas ele andou sobre as águas, Pedro. Ele andou sobre as águas para nos mostrar, Paulinha, que mesmo quando nossa fé fraquejar, ele vai estar lá para nos estender a mão. Ele vai estar lá para nos segurar quando nós estivermos caindo, ou quando nós já estivermos caído, quando nós estivermos se afogando, quando o coração estiver quase parando de bater, o coração espiritual, quando não tiver mais ar. Ele fez isso para nos mostrar. E é por isso que eu tenho pedido a Deus uma unção de fé. Eu tenho pedido a Deus uma unção de fé. E eu tenho dito: Senhor, acrescenta fé dentro do meu coração. Senhor, acrescenta fé aos pregadores. Senhor, acrescenta fé aos obreiros. Acrescenta fé aos presbíteros da tua igreja. Senhor, a tua igreja, ela andou pela fé, ela cresceu pela fé. Ela viu milagres pela fé. Independente de quão longe nós estamos, Ele é capaz de nos resgatar. Fique em pé. Fique em pé. Ministério de louvor. Não pode faltar na tua vida isso. É como o ar que você respira. Você pode ficar sem alimento. Você pode ficar sem carro, você pode ficar sem esposa, você pode ficar sem filhos, você pode ficar sem pai, sem mãe. Pastor, o senhor pegou pesado, sem filhos, mas você não pode ficar sem fé. Você precisa ter fé. Nós precisamos crer. A fé é aquilo que, sabe, aquilo que nos faz nós sermos um em Cristo. É aquilo que nos funde em Deus. A fé é o que faz nós sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus. A fé é o que nos faz falar em línguas estranhas. A fé é o que faz nós pularmos, gritarmos e dizermos: Jesus, tu és maravilhoso. A fé é o que fará nós ouvirmos as trombetas tocando, e é o que vai fazer nós ouvirmos as palavras dizendo: vinde benditos de meu Pai. A fé é como o ar que respiramos. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, perceba essa unção de fé que tem nesse lugar. Perceba que existe as mãos. Consiga enxergar em nome do Senhor Jesus as mãos de Deus sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Sabe,
E nós costumamos a dizer o seguinte: Senhor, enche do teu Espírito. Senhor, enche do teu Espírito. Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor. Mas essa noite eu quero dizer: Senhor, derrama a tua fé. Aumenta a fé em nossos corações. Aumenta a fé. Sabe, a palavra de Deus vem dizendo que a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos, vamos louvar o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Antes de eu respirar, aleluia, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. meu Deus. Antes do meu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. E quando Jesus subiu no barco, quando Jesus estendeu a mão e segurou, Ele disse para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidaste? Sabe, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração nessa noite. Ele está falando para pessoas aqui: por que você está duvidando? Eu nunca te abandonei. Por que você está duvidando? Você já teve prova de mim. Por que você está duvidando? Você parou de crer. Você parou de acreditar. Mas eu quero dizer que você não está em meio ao oceano sozinho. Você não se perdeu. Você não está só. Você se perdeu aos olhos humanos, mas o Senhor Jesus, Ele te encontra. Ele sabe onde você está. E nessa noite Ele veio até você. E Ele estende as suas mãos e pega na tua mão nessa noite. Ele está pegando na tua mão. Ele está pegando na tua mão. Ele está pegando na tua mão. Aleluia. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me resgatar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me resgatar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me resgatar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
Deus sopra sobre nós. Levanta-nos, levanta-nos. Enche-nos de ti, enche-nos de ti. Oh, aleluia! Existem pessoas aqui nessa noite. Aleluia, existem pessoas aqui nessa noite que o Senhor Deus segurou pela mão. Não tem convite. Você sabe, você sente, você entende. Você sabe. Você está sentindo isso. Senhor Jesus, Ele te pegou pela mão. Aleluia. E uma unção de fé está sendo derramada nessa noite sobre as nossas vidas. O Senhor está acrescentando, aumentando a fé. Aumentando a fé em nossos corações. Aumentando a fé. Não temos que cumprir protocolo. Não temos que blá blá blá. Nós precisamos crer. Crer que Ele é capaz, crer que Ele nos enxerga, crer que Ele nos protege, crer que Ele nos escolheu, crer que Ele morreu numa cruz e ressuscitou, está à direita do Pai, está apenas aguardando o momento para vir buscar a sua igreja. Ah, Deus! Aleluia! Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me resgatar. Oh Deus, aleluia! Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me resgatar. Oh Deus, aleluia! Ilumina! Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me resgatar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me resgatar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda o Senhor! Aplauda Ele! Aplauda o Senhor! Senhor, pode sentar. Ele vem até nós para nos resgatar. Comece a orar junto comigo nesse sentido, para que nós possamos, para que a nossa fé, sabe, seja aumentada. Ouçamos a palavra de Deus, examinemos as Escrituras, para que a nossa fé seja aumentada. Oremos, Senhor, tira a incredulidade, tira a incredulidade, tira o marasmo, tira, sabe, o trivial, e nos dá, Senhor, o teu mover, aquilo que tu tens para nós. Nós precisamos voltar a entender que
que a igreja a igreja ela é movida por poder de Deus. A igreja precisa ser diferente. Nós não podemos ser um clube social. Nós não podemos ser um conglomerado de pessoas que compartilham a mesma ideia apenas. Não. Nós precisamos ser um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Que quando um se machuca, o outro dói no outro. Quando um está passando por dificuldade, o outro ora, o outro chora junto. Isso é fé, é fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, domingo nós teremos a nossa Santa Ceia. Às 10 horas da manhã, nossa Santa Ceia, aqui no estacionamento. Eu já falei no primeiro culto. Falei já com o Ricardo, falei também com o diácono Alexandre. Eles estarão aqui pela manhã. Não, o diácono Alexandre não falei ainda, falei com o Ricardo, mas falei de púlpito com o Alexandre. Se não falei, eu vou falar. Falei aqui, ele estava aqui no culto, né? Para domingo, 7h30 da manhã, eles estarem aqui, o Ricardo com a carretinha e o Alexandre com a caminhonetinha. Porque aí fica mais prático, fica mais fácil, não tem tanto desgaste. E foi tão bom na última ceia, foi tão rápido, foi tão fácil, todo mundo se ajudou, sabe? Todo mundo pegou junto e foi rapidinho, não teve, ninguém se estressou. Amém? O Ministério de Louvor vai se organizar para antes, após o culto de quinta, deixar tudo pronto, tudo organizado. E o Ministério de Louvor também, juntamente com os varões, eu convoco novamente todos os homens, todos os varões que podem. Alguns não puderam na outra ceia, talvez agora possam. Às 7h30 da manhã estar aqui. E as mulheres, as varoas, né, às 8h30 estejam aqui. Os homens, como eu falei no outro culto, os homens fazem aquele serviço braçal, brutal, né? As mulheres, o serviço mais inteligente, mais delicado e tal. Você acha que sou bobo, irmãos? Daqui a pouco... Então, aí as mulheres ajudam, vão organizar tudo certinho, certo? Quinta-feira, sexta-feira pela manhã, a escala já estará no site, estará pronta. Amém? E quinta-feira à noite, após o culto, já estará a relação para o culto de ceia. Eu não lembro quantos lugares ficaram disponíveis para o ceia, mas será a mesma coisa. Certo, gente? A mesma situação, a única coisa que a gente vai tentar ver se a gente consegue colocar 2 tendas, uma, de repente, para o Ministério de Louvor, lá, para ficar lá atrasão, lá no fundão, e aí a outra vem até aqui. Já verifiquei, aparentemente vai estar solão, sábado e domingo vai fazer sol, certo? Então, a única dificuldade é que a gente não tem ainda não temos banheiro lá, mas daqui a pouco a gente vai organizar isso aí, tá bom? Então, gente, a nossa Santa Ceia eu convoco, eu vou colocar, vou colocar, fazer como eu fiz na última Santa Ceia lá, colocar uma relação para que as pessoas possam ajudar, certo? Estejam aqui às 7h30 os homens, às 8h30 as mulheres, os jovens também, os adolescentes também. Amém, gente? Eu gostaria de, neste momento, convidar você para ofertar na casa do Senhor. Você que está aí, aonde você está sentado, possivelmente, você tem um envelope como esse, certo? E eu quero convidar você para, nesse momento, pegar a sua oferta e colocar nesse envelope, conforme o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração. E nós estaremos orando pelas ofertas, amém? Dízimos, ofertas, aquilo que o Espírito de Deus, assim, eu falei no primeiro culto, não precisa falar muito nesse, o pastor Maio não estava aqui, mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Oferta e dízimo é uma questão de fé.
Só isso. É uma questão de acreditar. É uma questão de fé. E você que está em casa, você que está nos acompanhando, não apenas nos assistindo, mas participando conosco. Aí está a nossa agência bancária, a conta bancária, CNPJ, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Conforme Deus tocar no seu coração, faça a sua contribuição. Você será usado por Deus para abençoar outras pessoas, outras vidas. Amém? Pegue a sua oferta assim, segure assim. E quando você sair, você estará colocando lá na salva. O diácono estará na porta recebendo. Pegue a sua oferta assim. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem colocado em nossos corações o desejo de te adorar. E uma das maneiras de te adorar, Senhor, é ofertando, Senhor. Nós queremos ofertar neste momento, Senhor, na tua casa. Receba as nossas ofertas, Senhor, com alegria, de coração, conforme o Senhor colocou em nossos corações. Pai, vem abençoar esta igreja, vem abençoar cada lar, cada vida, cada família, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós sairmos, então, o Ministério de Louvor vai estar louvando. Eu vou convidar a irmã Gleice, vai estar orando pelos pedidos de oração. Outra coisa, você que faz parte do campo, você que é de São Geraldo, de Cachamorra, de Jardim Paraíso, domingo então, você que vai assistir este vídeo, nós não estamos transmitindo ao vivo, não podemos transmitir ao vivo, porque tivemos um problema, tem um problema em toda a nossa região, teve um problema de internet, e mais uma vez, e não podemos transmitir então, mas esse vídeo ele vai ser disponibilizado no nosso site, e você vai estar assistindo. A nossa Santa Ceia então, será domingo às 10 horas da manhã, amém? Nós teremos ônibus, o ônibus irá passar, tá bom, gente? Bênção de Deus. Os pedidos de oração, nós iremos orar, fique de pé. Nós iremos orar pela vida das pessoas que estão em casa, que não podem ainda cultuar. A irmã Ana Francisca, ela disse: pastor, eu estou aqui, mas eu estou doida para estar aí com vocês. Eu digo: calma, irmão, vai chegar o momento. Não precisa se precipitar, enquanto a gente puder, a gente vai estar disponibilizando o alimento espiritual. Eu sei que não é a mesma coisa que está aqui, nem dá para dizer assim, se abraçando e tal, não dá para dizer isso, mas pelo menos está junto, né? Está próximo, mas daqui a pouco tudo isso vai passar, amém? E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E eu quero então nesse momento convidar a Gleice para vir orar. Queridos, ontem, eu quero fazer menção também nesse culto, ontem os jovens e adolescentes, ontem teve o culto jovem e adolescente, e foi uma bênção, foi algo muito lindo, maravilhoso, uma palavra poderosa. O tema, qual é a tua? Eu que coloquei qual é a tua, na realidade é qual é a tua identidade, né? Mas eu coloquei uma pausa aqui, qual é a tua? Como assim qual é a tua, pastor? Qual é a tua identidade? Tema maravilhoso. E a Thalita, ela trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações, amém? Eu até brinquei com ela no outro culto, eu disse: te prepara, varoa, que agora você vai fazer parte da relação de pregadores. Ela quase infartou, foi até embora. Não, ela foi embora porque ela fez parte do primeiro culto, né? Amém? Vamos orar então, Gleice. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela sua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos alimentando, Senhor, com a tua palavra, com a tua presença. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, essas vidas que estão também, Senhor, com o coração ardendo de querer estar aqui juntamente conosco para adorar o teu santo nome, mas fazem parte do grupo de risco e estão em suas casas, Senhor, seguindo todas as recomendações. Nós clamamos
clamamos por essas vidas, que Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada irmão, de cada irmã, que Teu Espírito Santo continue animando, que o Teu Espírito Santo continue fortalecendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita nesta hora aqueles que também não puderam estar aqui, visita nessa hora os lares, Senhor, as casas dos nossos irmãos, vem trazendo da Tua paz, vem trazendo da Tua alegria, Senhor, da alegria da Tua salvação, vem trazendo da Sua fé sobre os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós como igreja nesses últimos dias. Anima os nossos corações, continue abençoando a vida dos nossos irmãos, Senhor, e continue nos fortalecendo em Tua presença. É isso que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que esteve conosco, foi uma alegria estar com você. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, dê lá o seu like, aperte o sininho lá para receber as notificações. Você que esteve aqui nessa noite, foi muito bom estar com você, e eu quero desejar uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, que as bênçãos de Deus se derramem sobre as vossas vidas. Uma boa semana a todos, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nos rendemos ao Seu nome, o que é sobre todo nome, e não há amor igual ao Seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao Seu nome, que é sobre todo nome, e não há amor igual ao Seu. Tu reinas sobre nós, Jesus.